Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é João Vicente Kochinski, sou da turma de Engenharia de Software do quarto período. Vou estar apresentando a AIP do segundo semestre de 2024 com os meus colegas de grupo Brian Charles, Vinícius Aires Galvetti e Guilherme Henrique Sartori. Bom, começando com falando um pouco sobre a importância do desenvolvimento orientado a objetos, que é um método essencial amplamente adotado na indústria, que é basicamente compreender os princípios e melhorar as práticas dessa abordagem é muito fundamental para criar sistemas robustos, escaláveis e fáceis de manter. Agora falando um pouco sobre o porquê o paradigma de orientação a objetos. Bom, o primeiro deles é a reutilização de código. A modularidade facilita a reutilização de classes e objetos, economizando tempo e recursos. Em segundo, é a manutenção simplificada, que nada mais é que a estrutura modular permite a fácil identificação e correção de erros, tornando o processo de manutenção mais eficiente. Agora, falando um pouco sobre a escalabilidade aprimorada, a modularidade da orientação a objetos facilita a expansão e a adaptação do sistema conforme as necessidades evoluem. Agora vamos definir os requisitos do sistema. O primeiro deles é a elicitação de requisitos, que é entender profundamente as necessidades e objetivos do cliente. Logo depois, vem a análise de requisitos, que refine os requisitos brutos em especificações detalhadas com caso de uso e diagramas. Depois vem a validação de requisitos, que é verificar a clareza e precisão dos requisitos junto ao cliente e partes interessadas para garantir a completude. Agora vamos falar sobre escolher a linguagem de programação adequada. Primeiro é a funcionalidade que você tem que olhar. A linguagem deve suportar herança, polimorfismo e encapsulamento. Agora falando um pouco sobre a comunidade e ecossistema, que nada mais é que são as bibliotecas, frameworks e ferramentas disponíveis que ajudam a otimizar o processo de desenvolvimento. E não menos importante é o desempenho. Você tem que se certificar que a linguagem atende às exigências do desempenho para projetos complexos. E agora, selecionando a arquitetura de software apropriada, primeiro vem as camadas. Estruturar os sistemas em camadas de apresentação, lógica de negócios e acessos a dados facilita a manutenção. Falando um pouco dos padrões da arquitetura, a gente tem que usar os padrões como MVC, Microservices ou Layered Architecture para orientar o design do sistema. Agora falando sobre a comunicação, você tem que definir como os componentes do sistema interagem, usando protocolos como REST ou RPC. Agora vamos falar sobre a implementando os padrões de projeto, os padrões de criações, como Factory e Singleton, para flexibilidade na criação de objetos. Padrões estruturais, como Adapter e Composite, para definir a composição e conexão entre classes. Os padrões comportamentais, como Observer e Strategy, que focam na interação entre objetos e responsabilidades. Penúltimo é garantindo a manutenabilidade e escalabilidade, que primeiro vem os testes automatizados, que você realiza testes unitários de integração e de ponta a ponta para assegurar a qualidade do código. A documentação. Você tem que criar a documentação clara com comentários, diagramas e especificações API. Refatoração. Melhorar continuamente o código sem alterar seu comportamento, garantindo a legibilidade e a sua eficiência. Agora a gente vai falar sobre monitoramento e o de desempenho e ajustando o processo de desenvolvimento. Monitoramento de desempenho nada mais é que você tem que identificar e otimizar os gargalos de desempenho que podem ocorrer durante todo o processo. Gerenciamento de erros, que você tem que rastrear os erros e implementar análise de causa raiz para manter a estabilidade. O feedback do usuário, você tem que coletar e utilizar os feedbacks do usuário para ajustes e melhorias contínuas. Enfim, adotar estratégias claras no desenvolvimento orientado a objetos é crucial para construir sistemas eficientes e escaláveis. A aplicação cuidadosa dos conceitos de orientação a objetos, desde a escolha da arquitetura até a implementação e manutenção, promove projetos bem-sucedidos a longo prazo. Bom, espero que tenham gostado. Essa foi a minha apresentação e muito obrigado pela sua atenção.